Meu Deus, não fazem isso. Olhando para essa situação, em que temos o MPLA a governar, temos a UNITA na oposição, temos o Abel Vucu-Vucu, que o seu partido não é aprovado. Como é que tu vês o estado da política em Angola neste momento, que nos aconselham por portas e travessas? Fala de tudo no live, mas política não, porque política depois podes prejudicar o pai, podes prejudicar não sei quem. Já vos disse, o Cota é empresário independente, eu também sou, além de executivo. E falar de política não é política de falar de mal, é falar da realidade. E tem que se falar mesmo. As pessoas têm que ter consciência ativa. Isso não significa que eu não lido com políticos. Eu falo com políticos. Eu lido com políticos. Eu respeito muitos dos políticos. Mas a grande verdade é o seguinte: temos que falar da realidade do que está a acontecer. Porque o que é que acontece? Queremos falar sobre as coisas sem pôr o dedo na ferida, ser politicamente correto. Até melhor não falar. Então... E se não se fala, você adianta o país. Eu não acabei a minha analogia, mas não te fiz a minha pergunta. E a minha pergunta vai para tu falares do diapasão em termos políticos. Como é que tu vês esse quadro? Alguém está a governar neste momento. Como é que tu vês, de facto, como cidadão, olhando de fora, o papel dos partidos políticos? Como é que isso está nessa vertente? Se há espaço de nascer, por exemplo, partidos novos, partidos de jovens, partidos de pessoal que ganham coragem, diga assim: espera aí, nós não temos história, não lutamos, não fizemos, eu sou intelectual, sou professor, sou aquilo, vamos nos juntar para dar solução por Angola, ou o que for. Como é que tu vês esse cenário a nível geral? Mas a nível geral esse é um cenário protótipo para o nascimento das outras forças, porque é um cenário de muita miséria, pobreza extrema, em que ainda estamos a fazer discussão do país numa perspectiva tradicional, que significa o quê? Se não for o MPLA falar, vai ser a UNITA que vai falar. Se não for a UNITA, vai ser o PRS. Se não for o PRS, é a FNLA. Mas também eles já estão lá há 45 anos. Tá vendo? Então eu penso que a gente precisa fazer uma reformulação das discussões dos assuntos de Angola, porque já não temos idade nenhuma. Esse é o nosso momento e é a nossa vez. Mas nossa vez no sentido positivo, de que devi participar. É preciso que os jovens tenham coragem, e eu fiz esse desafio. Nós vamos ter que fundar um partido de jovens de Angola. Temos que fundar. Porque se há 45 anos que eles dirigem os destinos da nação e não muda nada, o que é que nós conseguimos? Pobreza, miséria, desgraça, desemprego, roubo, corrupção. São as mesmas pessoas que proclamaram a independência e são as mesmas pessoas que estiveram na luta. Que tipo de luta? A luta como beligerante, que não concordava com quem proclamou a independência, para falar essencialmente a UNITA. Então, nem a UNITA nem o MPLA são representantes legítimos do povo angolano, não. Eles são um dos representantes. Eu digo que eu sou representante de mim mesmo. Não vou votar nem na UNITA, nem no MPLA. Vou votar para eles por quê? Então nós precisamos reformular agora. É importante levar em consideração agora. Há muitos bilionários angolanos que já estão pobres. Só que eles não conseguem falar nada. Eles pegaram dinheiro e levaram nos circuitos internacionais. Entraram dentro daqueles circuitos internacionais. Eles já não conseguem mexer, não ter acesso daquele dinheiro tão facilmente. Porque o dinheiro vai ser questionado na origem. Onde está a vida? Onde? Você trabalhou, fundou o que? Não fundou nada. É que é gatuno, roubou no Estado e trouxe aqui. Então o dinheiro vai ficar aqui. Se ele meter a mão, que é para tirar o dinheiro, lá fora vão chamar a mídia para lhe perseguir. Vão lhe escandalizar. Então ele está a viver com 2 casas que ele tem em Portugal, uma em França. Essas casas estão alugadas agora. Dinheiro, patrimônio físico, que meteu nos paraísos fiscais. Cuidado que aquele circuito internacional é perigoso. Vai perguntar ao Pablo Escobar, que tinha 47 bilhões de dólares, onde o dinheiro foi parar. Então essa ilusão de querer dizer que a gente ia fazer como é que chama aquilo? Repatriamento de capitais. Não fizemos leitura dos circuitos financeiros mundiais, como é que funciona. Como é que uma empresa como a Western Union já não está em Angola? Porque nós temos que parar para analisar. Quer dizer, o nosso circuito financeiro é um circuito financeiro tóxico. Não tem regra. Porque você tem pessoas politicamente expostas dentro do setor bancário, não vai dar certo. Como é que o presidente da República é que tira e mete o presidente do Banco Nacional? Se é presidente do Banco Nacional, não é para miúdo que tem 40 anos, é para a pessoa que tem 60, 65, que está lá 30, 25 anos. Ministro das Finanças. É pagar que é tecnocrata, que apresenta a solução para a moeda ganha peso. Mas a moeda, e eu digo isso, a verdade,
eu gosto muito dela, porque ela tem atitude, e isso para mim é muito importante como jovem. Mas ela, às vezes, vem de um discurso que depois cai no populismo, tá vendo? Porque o problema não é a ministra das Finanças, é o setor econômico. Porque a moeda, para ser valorizada no país, é preciso nós produzirmos. Então, se você não produz, depende de importação, você vai conseguir diminuir a inflação. É impossível, Cota. Qual é o salário mínimo em Angola? Provavelmente, se calhar, 21 mil e quantos? Quanto é que é um saco de arroz de 25 quilos? 13 mil. Qual é o dinheiro que agora o Estado quer dar para as famílias mais vulneráveis? Estamos a falar 8.500 quantos? Que é 14 dólares por mês, que é 0,5, ok, qualquer coisa assim, por dia. 280 kwanzas por dia que as famílias recebem. O que é 288 kwanzas? 0,33 cêntimos. São 8 pães, ou 10 a 35 kwanzas. Você quer dizer, está a ajudar o povo a se afundar. Porque no final do dia, no final do mês e no final do ano, ele não vai ter um crescimento social. Quando ele analisar a vida dele, não cresceu em nada, mas ele comeu. Mas comeu miséria. Está entendendo? Então é nessa perspectiva, eu acho que nós, os jovens, precisamos arriscar, está vendo? Tem que ser um momento circunstancial. Porque você, se calcular 45 anos, vai ver quantas gerações você levou por coisa, por frustração. Quase 10, é muito. Está vendo? Cronologicamente falando. Há muitos cumbu que já evaporaram, Cota. Tá vendo? Há muito cumbu aqui de Boi de Cota, porque ele gamou aqui, levou lá fora. Lá fora o pula também não vai lhe dar, o cumbu. Então Angola não tem dinheiro em Portugal. O português aceitou dar os 5 bilhões dos angolanos que estão lá dentro. Claro, se você tem que ter dinheiro nas economias europeias, você está a gerar desemprego. Por isso, dizer, eles têm o COIS, eles têm o Deep State, eles têm o think tank, tem esses setores para analisar os prós e contras. Nós não temos. Queremos confundir aqui como, por exemplo, um conselho de ministros que da Lalala, que não pensam nada, que não resolvem nada. Deixa-me só responder. E aí isso é muito grave, tá vendo? Nós temos que ser condescendentes com nossos cidadãos. Como é que o cidadão lá fora não consegue tratar um passaporte? Quer dizer, todas as dificuldades que o cidadão angolano passa na diáspora é a miniatura que nós passamos daqui de uma maneira geral, tá vendo? Porque os serviços consulares e as embaixadas, elas representam nada mais, nada menos do que o governo de Angola. Então, a incompetência do governo de Angola, de uma maneira geral, está na miniatura dos consulados. Agora, os irmãos não votam, isso é grave. Países até muito mais pobres do que nós, como Guiné-Bissau e Cabo Verde, os cidadãos estão a votar. Então, nós sabemos porque eles não podem votar. Não podem votar porque eles, claro, que têm uma mentalidade hoje a compreenderem a dimensão de cidadania muito mais elevada e muito mais virada numa base de inteligência. Agora, era importante dizer, o live a essa hora, ele está no ar. Há uma coisa que está acontecendo aqui no live que, desde já, eu agradeço os internautas. Nós só, às vezes, deixamos um indivíduo, ou 2 ou 3, então continuamos lá. Isso para nós é importante e agradeço. Tá vendo? Vocês não sabem o quanto a gente é feliz por isso. Tá vendo? Isso para nós nos dá essa grande satisfação. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,